Olá pessoal, eu me chamo Gabriela Wegner, sou aqui do marketing da Neomed e hoje a gente vai conversar com o Fabiano Filho aqui da Neo. Seja muito bem-vindo, Fabiano. E aí, tudo bem com você? Como tá o clima aí em Boston? E aí, pessoal, prazer enorme estar aqui. Aqui em Boston está esquentando, né? Tá ficando um pouco mais quente. Cheguei aqui no iniciozinho do intercâmbio, estava bem frio, mas agora está bem, bem, bem mais quente. E antes da gente conversar, Fabiano, vim preparada para conversar com um acadêmico de medicina, mas fiquei sabendo que temos um médico oficialmente formado. Me fala um pouquinho aí sobre isso, das matérias que você fez e qual que é essa sensação de dever cumprido, né? De chegar ao fim da faculdade de medicina. Sim, foi muito interessante, assim, no início do meu intercâmbio eu vim para Boston para fazer os últimos meses aí da faculdade. Então, quando eu cheguei aqui como acadêmico, né, tive que fazer as apresentações do TCC, principalmente as últimas matérias, assim, à distância. E aí pude receber agora essa semana aí, minha penúltima semana de intercâmbio, a minha aprovação, né? E ao mesmo tempo também no TCC, tanto na grade curricular quanto no TCC. Então, o mais interessante é que agora na prática já estão me chamando de Doutor Barcelos aqui, que é muito interessante. Legal, parabéns aí por essa conquista, né? Muito esperada e muito merecida. E já que a gente entrou nesse assunto, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre essa tua experiência em Boston. Em qual universidade que você tá? Para que serve essa experiência? E o que te motivou a ir até esse lugar? Então, muito interessante, assim, eu sempre gostei muito de pesquisa, então, quando abriu a oportunidade de eu poder fazer um internato optativo, que a gente chama na universidade, eu logo optei por fazer algo na linha de saúde do imigrante, que era onde eu poderia ter mais skill pro lado de dados. Então, eu fui convidado pelo professor Carlos Eduardo Siqueira e doutor Fabiano também, aqui do UMass, do Instituto Gaston, para estar fazendo esse intercâmbio aqui. E basicamente é lidar na parte da UMass com análise de dados de saúde do imigrante e fazer a parte prática no Cambridge Health Alliance. Então, estou podendo também acompanhar um pouco o professor Dr. Robert Janet aqui no Primary Care e ver aí como que a diferença, né, que às vezes é um pouco grande assim da saúde, da atenção primária no Brasil quanto para aqui, né? Então, estou aprendendo bastante. Já estou chegando no finalzinho aí e só muito honrado dessa caminhada aí, foi muito legal. Muito legal, é um tema muito interessante. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. Mas antes da gente chegar sobre essa experiência, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional até aqui. Conta um pouquinho sobre você, o que que você já fez, o que que te motiva, o que que te interessa e como você chegou na ANEL, né? O que que te chamou a atenção aqui na ANELMed. Sim, então, desde o início assim da minha faculdade, eu sempre gostei muito de fazer coisas que me trouxessem assim um ar de estar fazendo algo útil para a ciência e também para a tecnologia. Então, desde o começo da faculdade eu fiz iniciação científica, mas na área de genética, então eu atuava muito ali em pesquisas que faziam PCR com DNA e cultura de células, logo nos primeiros semestres, assim, primeiro ano. Só que isso me deu um pouco de curiosidade de entender também como que era a literatura por trás disso, né? E eu comecei a buscar um pouco mais a parte de escrita científica, né? Foi onde eu conheci meu principal orientador e principal mentor aí, professor Gustavo Pinasco, que me trouxe para o lado da escrita científica e como eu era muito já entusiasta da tecnologia, trouxe um pouco do que eu estava começando a ler em artigos científicos, né, e evidências que estavam trazendo o hype da inteligência artificial naquela época em 2017 para 2018. O principal artigo que trouxe na minha mente se chama, né, The Lasting Thought, que é basicamente os médicos iam e vão e estão se perdendo nos pensamentos, né, e que a inteligência artificial era uma saída que poderia estar trazendo para a gente conseguir aliviar um pouco disso, dessa sobrecarga mental que tanta informação estava chegando. Então, a partir daí, comecei a participar de eventos de tecnologia, datatons, hackathons, comecei a organizar uma comunidade junto com o professor Gustavo, Hacking Health, no Espírito Santo. Então, dali para frente, comecei a me envolver bastante com esse tema e comecei minha iniciação científica mais na parte tecnológica, junto com o Instituto Federal do Espírito Santo, né?
E aí a gente, nessa caminhada com o da EMESCAN, que é a minha faculdade, com o Instituto Federal do Espírito Santo, eu aprendi muito sobre inteligência artificial, mas na área de data science, machine learning, e pude aplicar isso em projetos reais da Prefeitura de Vitória, né, como a predição de machine learning para a mortalidade infantil, que foi tema do meu TCC, que eu acabei de apresentar. Eu acho que assim, o caminho foi um pouco desse, e aí o que me trouxe assim para a ANEL mesmo, que me fez mais pular da academia para realmente conhecer uma startup, foi o fato de eu querer ver isso na prática e ver realmente isso alcançando pessoas, né? Isso tendo impacto prático. Então, todos os modelos que eu já fazia preditivos, tanto para mortalidade infantil a princípio, depois quando chegou a Covid, comecei a fazer alguns modelos também para Covid de inteligência artificial, eu falava, poxa, isso é com dado clínico, mas isso não está chegando até o paciente às vezes, está ficando muito na gestão, está ficando muito nos pesquisadores. Como que a gente pode fazer isso realmente ter um impacto na área médica, né? Na área que eu quero e vou atuar, né? E estou atuando já, né? Que agora, então foi muito esse motivo e aí estou aqui na ANEL, comecei como estagiário, fiz os 3 meses de estágio e fui efetivado como cientista de dados iniciante e aí estamos aí até hoje, agora crescendo cada vez mais com as tribos científicas e tribo de governança de dados, então é só perspectiva boa. Muito legal. Você falou um pouquinho dessa questão da sobrecarga mental dos médicos, né? E a gente sabe que a área de medicina, de saúde, apesar de todos esses avanços tecnológicos, tem também uma certa resistência por parte desses profissionais para receberem a tecnologia, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é essa relação e como que a tecnologia pode ser útil para esses profissionais. Se existe o medo, né, de que a tecnologia vai roubar o lugar dos médicos, o que que você Uhum. pensa sobre isso? Então, na minha perspectiva, eu acredito que desde quando eu comecei, assim, foi muito porque eu já imaginava que seria um auxílio, né? Tanto que eu sempre quis muito a atenção primária e a medicina da família como a minha base. Então, mesmo sendo muito tecnológico, as pessoas perguntaram: Nossa, Fabiano, você é muito tecnológico, por que que você vai para uma área tão básica, que é a atenção primária? Só que a área mais básica é a área que mais necessita de tecnologia e também de pessoas, né? Então, o meu principal posicionamento sempre foi em prol de avançar tecnologicamente e fazer modelos cada vez melhores de inteligência artificial para aceitação disso na ponta, né, para a gente conseguir realmente ter médicos e profissionais cada vez melhores com a tecnologia, né? E aí vem muito boom do que falavam antigamente, e a gente vem acompanhando, né, que algumas especialidades poderiam acabar com a inteligência artificial, mas mesmo a radiologia tem apontado muito que ela tenha crescido por as pessoas entenderem que a inteligência artificial está chegando e está ajudando. Então, em todas as áreas que ela é necessária, ela vem para ajudar. Meu posicionamento é muito em prol de que as pessoas e os profissionais médicos, né, eles precisam abrir mais a cabeça e entender que esse avanço veio para ficar, né, e ao mesmo tempo, o que eu mais penso assim é o que a gente tem que tornar, né, aí falando com um profissional híbrido, tanto da tecnologia quanto da medicina, a gente tem que tornar os modelos de inteligência artificial cada vez mais interpretáveis, né? Porque se a gente distanciar isso do médico, logo agora, nesse momento tão crucial, o impacto que a gente poderia estar alcançando, ele diminui bastante. Então, quanto mais interpretável, explicável a gente possa tornar esses modelos, eu acho que é muito interessante para esse momento que a gente vive agora, porque é um momento de introdução real, assim, do profissional médico e também dos profissionais da saúde nesse modelo de saúde digital, né? Muito legal esse ponto de vista. E aí, entrando um pouquinho mais nessa questão dos dados interpretáveis e dos dados na saúde, eu queria que você explicasse para a gente, no seu ponto de vista, qual a importância dos dados dentro de um hospital, qual que é a importância dos dados para os médicos, e como a gente torna isso mais interpretável para esses profissionais. Então, assim, eu sempre fui muito guiado a dados, né? Então, eu acho que, assim, se a gente não consegue mensurar, e isso é clínica médica pura, se a gente não consegue acompanhar o paciente com os exames laboratoriais dele, todos em ordem, a gente não consegue saber para onde que a gente vai, a gente fica no escuro, né? Então, a medicina sempre foi muito voltada a dados, a evidências, né? Só que atualmente o que a gente tem visto é que a gente pode ter
todas essas evidências cada vez mais a nosso favor, né? E aí construindo cada vez mais modelos que possam ser preditivos, que possam desenhar também o momento atual, né, mais descritivo, a gente pode ter cada vez mais explicação dos dados, tanto um perfil do paciente mais orientado a gráficos, como dashboards, quanto também modelos cada vez melhores para a individualidade daquele paciente. Então, a gente não tem mais scores tão generalistas como o score de Framingham e tudo mais, a gente está cada vez mais indo para o individual, indo para conseguir acompanhar aquele paciente que está lá remoto, às vezes sem internet, mas ele consegue acessar um modelo offline, consegue fazer a detecção do ECG por não ter um médico próximo, né? Então, acho que a evolução é cada vez mais para frente, né? Não tem como retroceder nesse quesito, mas o uso de dados, ele realmente é um ponto crucial, que assim, não tem como voltar para trás. E ainda nesse assunto de dados e de tecnologia, Fabiano, conta pra gente o que você viu de novo, de diferente na área de tecnologia para a saúde aí nos Estados Unidos. O que você acha que é mais promissor nesse momento? Então, eu pude estar acompanhando assim, alguns grupos aqui, principalmente por parcerias e interesse que eu tinha antes de vir para cá. Então, eu já conheci alguns profissionais que estão fazendo data science na saúde, tanto no MIT quanto em Harvard. E assim, acredito que muito pelos professores que eu tenho, orientadores, como por exemplo o professor Alexandre Chavagato, antes de vir para cá também já assim já tinha tido bastante contato com machine learning, então quando eu vi as apresentações de seminários e as apresentações de tecnologia aqui, eu não vi nada distante do que a gente faz. Então, acho que o interessante de ter vindo e me aproximado mais é entender realmente que não tem nada que não está tão palpável que a gente não possa fazer no Brasil, tanto por a gente ter acesso a dados de qualidade, tanto também a gente poder ter acesso aí à literatura e tecnologia de ponta por estar acessível a todo mundo, né? Tá tudo na internet, os artigos, os repositórios e todas as bibliotecas mais novas e atualizadas. Então, isso acho que foi o ponto-chave aí de poder ter vindo para cá. O network foi muito bom, eu vi muita coisa interessante, mas assim, nada que a gente não esteja fazendo dentro da ANEL, né? Com os nossos modelos e nossos testes e tudo mais. Eu acho que esse foi o principal ponto, assim. E já que você tocou nesse assunto, eu queria saber, você apresentou a Neomed para o pessoal daí, qual foi a recepção, o que você ouviu sobre a Neomed nessa tua experiência? Então, eu pude estar apresentando a ANEL aqui, primeiramente numa rádio, né? Como eu estou fazendo pesquisa mais para a área da saúde do imigrante, então a gente teve bastante contato aqui com a comunidade brasileira, né, em si. Então, pude apresentar a NeoMed, e aí aqui já está um boom um pouco à frente, assim, do chat GPT, o pessoal já está usando o Bard, que é a inteligência artificial do Google. Pude apresentar para eles e também para o pessoal da Bet Israel. Conversei também com o Dr. Eric. A gente conversou bastante sobre como que a Neomed já consegue fazer assim alguns modelos no Brasil. O Diandro também trouxe para mim a perspectiva de ter ali o diretor dentro da Bet, então a gente poder estar fazendo uma validação aqui. E eu acho que assim falta pouco para a gente conseguir internacionalizar. Assim, a gente já está em alguns lugares além na América Latina, mas eu acho que Estados Unidos é um ponto crucial para a gente estar, principalmente pela proximidade que tem dos eventos de inovação e de inteligência artificial mais promissores que tem, né? Então, aqui em Boston, principalmente por ter muito essa linha na área da saúde, acho que é o ponto central, né, para a gente poder disseminar aí toda a validação dos modelos que a gente já usa, né? É muito legal saber que a gente já está tão perto dessa validação, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais de como ocorre essa validação aí. Qual é o órgão que regulamenta e o que precisa para a Marie, que é a nossa inteligência artificial, ser validada nos Estados Unidos? Perfeito. A gente entra essa discussão bastante na nossa tribo científica, né, com o Dr. Diandro. E o principal ponto aqui, diferente do Brasil, a gente tem a Anvisa no Brasil, né, que eles têm o clinical trial, você tem que entrar pela FDA, né, que é a Food and Drugs Administration. Então, um processo um pouco mais lento do que no Brasil, mas que em si é necessário para a validação de novas tecnologias, como, por exemplo, a que a gente usa de inteligência artificial, principalmente com deep learning. Então, acho que o ponto é um pouco mais burocrático,
principalmente para entrar com esse processo, mas acredito que logo conseguindo esses testes, acho que a gente vai muito bem, pelos resultados que eu já tenho acompanhado aí da Marie, que a gente tem visto nesses últimos anos. Eu acho que assim é bem perto que a gente está de trazer essa validação para cá. Legal, a gente está aqui torcendo para que tudo dê certo, né? Você comentou da tribo científica e eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente o que é, qual que é o papel da tribo científica aqui dentro da Neomed e como que essa tua experiência vai te ajudar, vai trazer insights para dentro da tribo científica. Perfeito. A tribo científica, assim, ela surgiu como um principal ideal de a gente conseguir mostrar para o mundo e o que a ANEL está produzindo cientificamente, né? Então, a gente trabalha arduamente aí para mostrar todos os nossos resultados nos principais congressos brasileiros e internacionais. Então, a gente está sempre atualizando a Marie, atualizando principalmente quais os acertos que ela teve, o que ela precisa melhorar. Então, a gente está o tempo todo com essa qualidade de resultados e de dados que implica na gente ter melhores publicações, né? Então, começou com a gente desenvolvendo o primeiro artigo que trouxe o desenvolvimento da primeira marina, a versão que a gente conseguia extrair os sinais e fazer todas as métricas de acordo com a classificação dos principais roadmaps que a gente tem, né, de classificação principalmente de eletrocardiograma. Então, a partir disso, a gente voltou a Maria toda para o Deep Learning, então além de ter essas métricas e comparar elas com todos os guidelines que a gente tem, né, principalmente da classificação de infarto agudo do miocárdio com supra de ST, mas a gente também foi para o lado de FA, então agora já estamos indo um pouco mais para o lado de outras doenças que eu ainda não posso falar muito sobre, mas que o trabalho da tribo científica basicamente é mostrar para o mundo e ao mesmo tempo ver o que o mundo está fazendo para aplicar aqui dentro da ANEL. Então, o segundo trabalho aí, que é um braço muito importante também, é esse de, por exemplo, entender o que há de mais novo na literatura, né, o que a gente chama de cutting edge aí, do que tem realmente sido publicado, do que tem realmente sido aproveitado aí de tecnologia mais inovadora, e trazer para dentro da ANEL para a gente aplicar nas doenças que a gente mais vê que podem salvar anos de vida cardiovascular, né? Que é o nossa principal missão. Legal, um trabalho muito importante para validar a Marie também, né? E o que essa tua experiência em Boston trouxe de plus para a tribo científica? O que você viu de insight? O que você pode aproveitar dessa experiência? Muito legal. Eu acho que assim, o principal é o ambiente que eu estou aqui, então ele proporciona a gente ter um pouco mais os insights de forma mais rápida e algumas tecnologias também que não estão presentes no Brasil ainda, como eu disse, o próprio Bard, algumas outras tecnologias que aqui a gente já tem essa disponibilidade, mas alguns insights também. Então, algumas ideias que eu tive assim de coisas e principalmente associações barra predições e usos de dados diferentes que podem ser feitos para chegar a um desfecho que a gente já conhece, né? Então, o que eu tenho visto muito é sobre eletrocardiograma e a predição que ele pode ter de coisas que a gente nem imagina que pode ser. Então, assim, deixando bem por alto aí algumas coisas que realmente podem mudar a medicina nos próximos anos. Então, eu acho que foi um ambiente muito importante que eu trouxe para a tribo, então a gente discutiu alguns artigos muito interessantes sobre principalmente o fato do eletrocardiograma poder predizer alguns tipos diferentes de doenças que estão presentes no diagnóstico, quando a gente diagnostica só com hemograma, por exemplo, e alguns outros desfechos também. Então, acho que o principal foi isso, foi trazer novas ideias, novos insights e novas conexões, né? E principalmente o networking, né? Trazer para perto pessoas que estão pesquisando e estão trabalhando aqui para a gente fazer esse avanço todo aí na NEL. Muito legal. Imagino que esteja sendo uma experiência muito rica, né? E falando um pouquinho mais sobre essa experiência, além de toda essa parte científica, você também teve o atendimento clínico, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente das principais diferenças culturais, o que é mais difícil na hora do atendimento, quais as principais diferenças do atendimento de clínica entre o Brasil e os Estados Unidos. Perfeito. Então, assim, eu acho que o Brasil, a gente tem um atendimento no próprio SUS que ele visa muito você fazer muito com um pouco recurso que a gente tem, né? E aí, quando você vai para saúde privada no Brasil,
a gente acaba usando um pouco mais, entre aspas, abusando das ferramentas que a gente tem para a gente, das ferramentas e de diagnóstico, né, e de tratamento que não necessariamente seriam totalmente necessárias, né? E aí aqui a consciência deles já é muito alta, muito grande nesse quesito, né? Então eles meio que trazem todo o conceito que da gente fazer muito com pouco que a gente tem nesse braço do SUS nosso e evitam muito desperdício. Então, alguns dos exames que a gente faria muito, vasculharia bastante, investigaria até onde não poder, se ele não mudar de diagnóstico, a gente não pediria aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que é mais esse ponto, assim, de entender e ter essa consciência, né, de custo, porque a saúde aqui é muito cara, né? Então, medicamentos aqui são muito, muito caros. Então, é muito difícil de manter isso e de investigar as doenças muito a fundo quando a gente faz na academia, por exemplo, nas universidades do Brasil, como a gente faz também na parte privada. Então, acho que o principal ponto foi esse. Eu gostei bastante de entender essa parte por ser muito apaixonado em saúde primária. Tudo aqui me brilhou muito os olhos, né, de poder entender um pouco mais as dores, assim, também dos pacientes aqui. Eu tive a maioria dos pacientes por estar em Cambridge ali foram pacientes internacionais também, então portugueses, indianos, árabes, haitianos, então não foram só americanos aqui, então muito interessante também por essa diversidade. Pude acompanhar algumas consultas em inglês, que começavam em inglês, depois falava português, e aí depois terminava em portunhol, porque o paciente era espanhol, mas a gente falava um portunhol arranhado, então pude acompanhar bastante coisa interessante. E eu acho que, para mim, assim, vai ser realmente um game changer, né, para entender o que a gente pode aplicar disso aí no Brasil. Legal. E para a gente finalizar, eu queria saber o que mais te marcou nessa experiência? O que você vai levar para sua vida profissional, para sua vida pessoal, de tudo que você viveu aí? Eu acho que, assim, as conexões que eu fiz, principalmente com meus orientadores, assim, principalmente o Dr. Rob, aqui também na Saúde do Imigrante com o Fabiano, eu acho que todas essas conexões que eu fiz também para entender um pouco mais do imigrante nos Estados Unidos, então entender um pouco mais do sofrimento, às vezes das pessoas que vêm para cá refugiadas. Então acho que tudo isso foi muito importante. Acho que eu vou levar muito para minha vida, assim, para entender como humano mesmo, como que é realmente, é, como que isso acontece aqui, e às vezes a gente tem uma ideia disso muito distante, né, por estar no Brasil e às vezes em outra realidade. E aí, assim, para o resto da minha vida eu vou levar muito esse lado científico, levar muito o lado também das oportunidades, porque eu acho que aqui é um lugar que se você entende as oportunidades que você tem, entende aonde ir, você pode chegar onde você quiser, né? Então, por exemplo, as oportunidades que eu tive de ir no MIT, em Harvard, de conhecer Harvard Medical School, o laboratório que o pessoal tem lá, o laboratório do MIT também. Então, eu acho que é muito esse aprendizado, né, de você conseguir estar em uma universidade, como em São Paulo, às vezes tem várias conexões que você pode fazer, e às vezes a gente não aproveita por estar muito fechado no nosso mundo, né? E aqui está tudo muito conectado, se você quiser, né? Então acho que o principal ponto é isso. Legal. E agora você se formou, né? Acabou suas matérias. O que você pretende para sua vida profissional? Quais são os seus próximos passos? Você quer continuar trabalhando com dados, com tecnologia? O que você pretende fazer? Perfeito. Então, assim, meu futuro ele vai ser sempre muito voltado para dados e muito voltado para medicina, como eu disse, mais para a saúde primária. Então, eu pretendo me especializar, fazer pós-graduação e também em dados, mas também cursar a residência em saúde da família, né? Isso é o que eu penso hoje. Eu quero começar a minha residência, quero me especializar nisso, mas pretendo voltar para cá para fazer talvez uma parte do doutorado quando eu tiver e talvez um fellow depois da minha residência. Eu acho que aqui essa experiência foi muito marcante para isso, né? Para conseguir entender que eu vim, mas que a oportunidade é muito grande, que eu posso estar voltando aqui e seguir nessa carreira de atenção primária com dados, né? Então, muito nesse ponto. Fabiano, muito legal. Aqui da NEL, a gente deseja sucesso na jornada. Parabéns por ter se formado, né? E muito obrigada por esse papo. Foi muito rico e acho que vai acrescentar bastante para a gente. Por hoje é Perfeito. só. Muito obrigada para todo mundo que nos assistiu.